Bem, Levi, juiz de garantias é um juiz, uma vara criada para acompanhar exclusivamente a fase de investigação de qualquer processo criminal, quer ela seja na polícia, quer ela seja no Ministério Público. Ele fica responsável por tudo que diz respeito à fase investigativa. As prisões preventivas, as prisões temporárias, as interceptações telefônicas, as quebras de sigilo. Então, tudo que diz respeito a isso, a essa fase investigativa, o juiz de garantia seria um juiz teoricamente criado para isso. O juiz de garantia ele é de fato implementado com a decisão do STF, que ele foi criado, trazido ao país oficialmente pelo pacote anticrime do juiz Sérgio Moro quando era ministro da Justiça no governo Bolsonaro, mas ficou nessa discussão no STF até agora, depois de 4 anos, né? 4 anos, né? Foi o governo Bolsonaro inteiro. Depois de 4 anos, o STF decidiu sobre a constitucionalidade do juiz de garantia, como ele poderia ser aplicado. Então, o que muda é que, de fato, hoje nós temos uma data para a implementação desse juiz de garantia em todos os estados do país. Antes, o juiz do processo normal, o juiz que ia julgar a causa criminal, ele decidia sobre qualquer situação do inquérito policial. Então, cabia ao juiz que ia decidir no final, da sentença final daquele processo criminal, decidir sobre esses incidentes durante toda a fase investigativa. Então, o juiz, antes mesmo de poder julgar o processo, ele já tinha acesso às provas, o que era muitas vezes questionado pelos estudiosos do direito penal. Porque isso, o juiz já podia muitas vezes formar um pré-julgamento, uma pré-ideia da situação, antes mesmo de poder julgar a situação. Ele deve agir em todos os casos da justiça criminal, com algumas exceções, que seriam os juizados criminais, a Lei Maria da Penha, os júris, né? Então situações específicas em que ele não vai atuar. O pacote anticrime, a gente teria que passar horas conversando, porque ele é um pacote que traz inovações tanto na área penal, como na área de processo penal, como na área social. Então ele traz muitas situações que devem ser analisadas. Existem pontos positivos, que são batalhas antigas já dos juristas da área penal. Existem pontos que os juristas não aceitam e são negativos. Então é por isso que ele até hoje não foi plenamente implementado, porque ele é aberto a muita discussão, né? Mas acho que a ideia principal, os pontos principais já deviam ter sido implantados, porque com certeza iam agilizar e dar uma celeridade maior ao processo criminal. Com mais um juiz de garantia, não tornaria o processo ainda mais lento? Não, muito pelo contrário, porque o juiz, ele muitas vezes se torna lento porque ele tem que cuidar, além dos processos que ele tem que julgar, ele tem que cuidar desses processos que estão em fase de investigação. Então ele tem que decidir sobre medidas de urgência, de prisão, de quebra de sigilo bancário. Então o que tiraria todo esse trabalho do juiz dos processos? Então, teoricamente, o juiz de garantia viria para agilizar os processos que estão sendo julgados nas varas criminais. O juiz de garantia ele vai ser responsável por qualquer investigação. Se da investigação gerar um processo administrativo, sim, ele vai ser responsável, porque de uma forma mais simples, o juiz de garantia ele vai ser criado uma vara para esse juiz, uma vara específica para cuidar dos inquéritos. Isso já existia há muitos anos em São Paulo e em alguns outros estados do país, independente do pacote anticrime. O que agora vai se ter, que todos os estados vão ter que ter. Então, se desse inquérito policial nascer uma ação de improbidade, que seria uma ação cível, sim, o juiz de garantia poderia responder nesse sentido. Nós temos uma carência de magistrados em todo o país, né, em todos os estados. É justamente por isso que o STF deu esse prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 12, ou seja, 24 meses, para a implementação dos juízes, para que os próprios tribunais possam se organizar melhor na criação dessas varas e desses juízes. É complicado de analisar porque a estrutura organizacional do Tribunal de Justiça era muito singular. Então eles têm esse prazo para poder pensar e não tem mais como se esquivar dessa situação.